Véi, eu olho isso aqui, me dá um tédio. Véi, é tão genérico. Meu Deus do céu. Pode surpreender, pode que isso aqui um se destaque, mas meu Deus do céu, não tem condição, velho. Fala, jovem. O que faz os animes de fantasia modernas estarem conquistando tantas pessoas atualmente? Como obras como Frieren, Dungeon Meshi e principalmente Witch Heart Atelier conseguiram se destacar tanto a meio a tantas histórias do mesmo gênero? Bem, durante muito tempo, a fantasia medieval passou por uma situação muito complicada. O mercado estava repleto de mundos extremamente parecidos entre si, repetindo as mesmas ideias, os mesmos cenários e até mesmo os mesmos conceitos mágicos. Isso acabou sendo muito contraditório para mim. Afinal, a essência da fantasia é justamente criar algo novo, misterioso e capaz de despertar nossa imaginação. Parecia que algumas obras clássicas se tornaram tão influentes que acabaram servindo de molde para inúmeras cópias ao longo dos anos, mas nos últimos anos a visão sobre esses gêneros acabou mudando completamente. E isso aconteceu porque a qualidade dessas obras que apareceram atualmente cresceu de forma impressionante. Elas finalmente conseguem entregar tudo aquilo que imaginamos quando a gente pensa em fantasia. E talvez nenhum exemplo represente melhor essa mudança quanto o Witch Heart Atelier. Com todo o hype que cercava essa obra, seria fácil acreditar que ele não atenderia às expectativas do público. Mas surpreendentemente ele fez exatamente isso. Mas antes de continuarmos, já aproveita e vai deixando um like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações. Esse simples gesto ajuda muito o crescimento aqui do canal. Agora sim, sem perder muito tempo, vamos falar dessas obras incríveis. Durante muitos anos, os animes de magia transformaram o elemento mágico apenas em um sistema de poder. A magia existia apenas para deixar os personagens mais fortes, que permitissem eles enfrentarem ameaças ainda maiores. Mas uma das suas funções mais importantes é provocar o encantamento. E é exatamente isso que o Witch Heart Atelier brilha. Mais do que apresentar um sistema mágico impressionante, o anime cria uma verdadeira sensação de maravilhas. Cada descoberta parece especial. Cada novo feitiço transmite a sensação de estar explorando algo desconhecido e interessante. É como observar livros mágicos ganhando vida diante dos nossos olhos. Parte disso vem da direção artística espetacular e da animação extremamente expressiva, mas também está relacionada à forma como acompanhamos uma protagonista jovem carismática descobrindo esse universo pela primeira vez. É impossível não lembrar do estúdio Ghibli ao assistir alguma dessas cenas. E existem vários motivos para essas comparações fazerem sentido. Mas o principal delas é como ambas as obras utilizam a magia não apenas como uma ferramenta narrativa, mas como um instrumento para despertar o fascínio no espectador. Basta você observar o cuidado com as cores, a iluminação e a atmosfera presente em cada cenário. A fantasia devia fazer a gente sentir curiosidade, deveria despertar admiração, deveria fazer a gente olhar para aquele mundo e desejar explorá-lo. É verdade. Seja através da empolgação dos personagens ao descobrir algo novo, seja através daquela imensidão de universo mágico que parece muito maior do que conseguimos compreender. E tudo isso se torna ainda mais impactante quando estamos acompanhando uma produção tão refinada. Porque uma grande obra não depende apenas de um elemento funcionando bem. A ideia é que todos os aspectos trabalhem juntos para criar algo ainda maior. E é nesse sentido que o Witch Heart Atelier, Frieren e Dungeon Meshi são exemplos perfeitos. Todas essas obras possuem uma trilha sonora memorável, direção artística impressionante, animações belíssimas e, acima de tudo, mundos fantásticos que torna cada um desses elementos ainda mais especiais. No entretenimento geral, tendência surge o tempo todo, né? E inevitavelmente algumas delas acabam ficando meio saturadas. Embora a influência de obras como Jujutsu Kaisen, Chainsaw Man e Attack on Titan, por exemplo, ainda sejam enormes, eu também acredito que estamos presenciando o surgimento de uma nova tendência, uma fantasia mais contemplativa e mais acolhedora. Histórias que não abandonam a ação, mas que também não faz dela o centro absoluto de tudo. Obras que valorizam os personagens, a exploração e a construção de mundo e a sensação de descobertas.
E talvez esse seja um dos principais motivos que esses animes que eu acabei de falar, inclusive o Witch Hat Atelier, que é o ponto principal desse vídeo, conquistarem tanta popularidade. Antes mesmo de ganhar a adaptação para anime, esses mangás já eram extremamente queridos pelos fãs. O sucesso que vemos hoje não surgiu do nada. Ele é o resultado de anos construindo mundos fascinantes e histórias capazes de despertar aquele sentimento que a fantasia sempre deveria transmitir. A sensação de que a magia realmente existe. Porque ao contrário de muitos outros que estão lançando a cada temporada, meu Deus, olha, eu fiz uns vídeos no meu TikTok e na minha conta no Twitter não. No Instagram. E vou lançar aqui aos poucos no meu canal, nos shorts. Eu listei pelo menos uns 20 a 25 animes, se eu não me engano. Eu listei todos os animes dessa nova temporada de julho. Pesquisei, fiz o roteiro certinho e tal. Fui lendo todos os animes e as premissas. Velho, eu vou te contar, não dá vontade de assistir nenhum. Eu olho a premissa, eu olho... a sinopse, véi, eu olho isso aqui, me dá um tédio, véi, é tão genérico, meu Deus do céu, pode surpreender, pode que isso aqui se destaque, mas meu Deus do céu, não tem condição, velho, a produção de anime hoje em dia tá muito genérica. Mas enfim, voltando pro assunto desse vídeo. Mas afinal, por que essa nova geração de animes de fantasia está funcionando tão bem? Bem, o primeiro motivo é o sistema de magia. Em Frieren, por exemplo, tudo gira em torno da longevidade da protagonista. Afinal, ela é uma elfa que praticamente não morre. E por ser uma elfa, ela enxerga o mundo de uma forma que é completamente dos humanos. Esse é o evento que movimenta a história. Os conflitos emocionais e o desenvolvimento da personagem existe justamente porque ela precisa lidar com o peso de viver por séculos, enquanto as pessoas ao seu redor envelhecem e morrem. Já que em Dungeon Mesh, a magia parece completamente diferente. Acompanhamos uns aventureiros explorando um enorme calabouço repleto de criaturas mágicas. Porém, em vez de apenas derrotar monstros, eles precisam sobreviver dentro daquele ecossistema. A história transforma a alimentação em uma parte fundamental da aventura e explora constantemente temas como sobrevivência. E o mais interessante é que essas obras utilizam situações impossíveis para falar sobre sentimentos extremamente reais. Eles colocam seus personagens em cenários fantásticos, cercados por magia e criaturas extraordinárias, mas usam tudo isso para explorar sentimentos humanos, que qualquer pessoa consegue compreender. No fundo, são histórias sobre perdas, amadurecimentos, sonhos, arrependimentos e relacionamentos. Questões que fazem parte das experiências humanas. E é justamente aí que entra o papel da arte. A arte tem a capacidade de transmitir verdades sobre a vida através de emoções cuidadosamente construídas. Quando assistimos a uma história, estamos aceitando um convite. É como se disséssemos, me mostre algo extraordinário. E poucos gêneros conseguem fazer isso tão bem quanto a fantasia. Em Witch Hat Atelier, por exemplo, a magia é algo extremamente controlada. Durante muito tempo, ela foi usada de maneira irresponsável, causando consequências devastadoras. Por isso, os bruxos decidiram restringir seu conhecimento e transformá-la em algo acessível apenas para um grupo seleto de pessoas. E foi justamente desse sistema que surgiu algum dos magos mais poderosos e fascinantes de todo o universo de Witch Hat Atelier. Aliás, se você quer conhecer os magos mais poderosos dessa obra, eu preparei um ranking completo que está aparecendo aqui no card, aqui em cima ou desse lado, nunca sei onde fica. Clica lá depois que eu garanto que você vai se surpreender e pode ficar tranquilo. Ela só será aberta quando esse vídeo acabar. Então assiste esse vídeo até o final, depois corre lá para assistir esse vídeo. Tudo bem, topo. Existe um detalhe fascinante nesse mundo. A magia não depende de talento nato. Na verdade, qualquer pessoa pode utilizá-la, desde que possui conhecimento, dedicação e as ferramentas certas. E essa simples ideia já é incrivelmente criativa, porque transforma a magia em algo que pode ser aprendido, estudado e compreendido. E boa parte desse encanto também vem da própria protagonista. Ela é uma personagem extremamente fácil de gostar. Sua curiosidade, entusiasmo e paixão pelo desconhecido faz com que o público queira explorar aquele mundo ao lado dela. Porque no fim das contas, uma das perguntas mais importantes em qualquer obra da fantasia é: como aquele mundo mágico contribui para o crescimento dos personagens? Toda grande obra de fantasia responde essa pergunta de alguma forma. A magia pode servir como um elemento visual impressionante para chamar nossa atenção, mas ela se torna ainda mais poderosa quando ajuda a construir uma jornada emocional dos protagonistas. E isso fica ainda mais evidente quando pensamos em uma das estruturas narrativas mais famosas de todas,
A jornada do herói. Em quase todas as versões dessas histórias, o protagonista é retirado de sua zona de conforto e é lançado em direção ao desconhecido. E esse desconhecido não existe apenas para criar perigo, ele existe para transformar o personagem. Os desafios e erros e os obstáculos são justamente aquilo que permite seu crescimento. E o Witchcraft Atelier faz isso de maneira brilhante. Basta você observar o crescimento que dá início à história. Coco sempre foi fascinada por magia. Quando era criança, ela recebeu de uma misteriosa bruxa mascarada um livro contendo feitiços proibidos. Movida pela curiosidade e pelo desejo de aprender, ela começa a experimentar aqueles encantamentos por conta própria. Até que tudo dá errado. Sem entender nada completamente o que está fazendo, Coco acaba lançando um feitiço que transforma sua própria mãe em cristal. E esse momento coloca toda a trama em movimento. Outro motivo ainda mais interessante é: toda essa tragédia nasce diretamente das escolhas da protagonista. Não foi um acidente aleatório, foi consequência daquilo que define sua personalidade. A mesma curiosidade que a torna tão cativante. Foi exatamente essa qualidade que acabou desencadeando a maior tragédia de sua vida. E é justamente por isso que sua jornada se torna tão envolvente. E ainda existe um detalhe que torna isso tudo ainda mais especial. A magia não é apenas um elemento presente na história da Coco. Ela é a força que move completamente tudo. Mas o que eu mais gosto nas grandes histórias de magia e fantasia é que elas não usam a magia como substituta de uma boa narrativa. Pelo contrário, elas usam a magia para tornar cada aspecto da história mais interessante. Ela fortalece os personagens, torna os conflitos mais interessantes, enriquece a construção do mundo e dá mais peso aos momentos emocionais. E é exatamente isso que o Witchcraft Atelier faz tão bem. E não é o único, esses outros que eu também acabei de citar agora há pouco também seguem essa mesma filosofia. São histórias excelentes por si só, mas a fantasia e a magia elevam essas experiências a outro nível. E talvez o mais impressionante seja que, por trás de toda essa beleza visual e desses mundos fantásticos, essas obras continuam falando sobre algo muito humano. Elas exploram sentimento, medo, sonho, arrependimentos e escolhas. Questões que fazem parte da vida de qualquer pessoa. No final das contas, eu acredito que contar histórias seja uma forma de magia. Pode parecer exagero dizer isso, mas eu não ligo. Foda-se. Mas pelo menos pensa por um momento. Uma boa história de fantasia faz a gente enxergar o mundo através dos olhos de outra pessoa. Elas permitem a gente viver experiências que a gente nunca vai conseguir viver, sentir emoções que talvez jamais sentiremos e refletir sobre as nossas próprias vidas a partir de expectativas completamente diferentes. E é por isso que essas obras tenham conquistado tantas pessoas, inclusive eu, e eu acho que você aí do outro lado, né? Não! Porque elas fazem muito mais além do que apenas entreter. Elas nos envolvem emocionalmente, nos faz refletir e nos permite acompanhar jornadas inesquecíveis ao lado de personagens extraordinários. Tudo isso dentro de um mundo que jamais poderiam existir na realidade. E existe algo profundamente fascinante nisso, porque não importa quantos anos passam, uma verdade continua se repetindo. Uma grande história tem o poder de mudar uma forma como enxergamos o mundo. E talvez essa seja uma das magias mais poderosas do mundo. Mas o que você achou de Witchcraft Atelier até agora? Você quer ver mais vídeos de Witchcraft Atelier aqui no canal? Comente aqui nos comentários. Sua participação ajuda muito e pode definir os próximos conteúdos. E se gostou do vídeo, você já sabe. Não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, ativando o sininho, que isso vai ajudar muito aqui no crescimento do canal. Muito obrigado por assistir até aqui. Eu te vejo no próximo vídeo. Falou!